Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula especial aqui sobre simulado de testes de empresa. Nesta aula aqui de avaliação de nível avançado, ela está sendo incluída aqui no final do curso para que vocês possam colocar em prática tudo o que você aprendeu de forma direta e relacionada ao mercado de trabalho. Muitas vezes você vai receber testes como esse do qual eu vou apresentar aqui para você aplicar seus conhecimentos de Excel. É aqui que você vai gastar um maior tempo para você validar tudo que você aprendeu de Excel. Nesta aula especificamente eu vou explicar para vocês quais são as perguntas das quais está sendo pedida e você terá a oportunidade de fazer direto ou revisar um pouco do material para se preparar para resolver todas essas questões. Depois, em seguida, eu vou deixar uma aula explicando como é que resolve todos esses exercícios e resolvendo todos esses exercícios com vocês na prática. Então, essa aula especificamente eu vou explicar o que é a prova, o que ele está pedindo e ao final eu vou deixar aqui para download, especificamente nessa aula você vai baixar essa planilha do jeito que eu estou apresentando e fazer o teste por si só. Depois você vai ter uma aula subsequente da qual eu estou resolvendo todos esses testes. O ideal é basicamente essa última aula, essa próxima aula é como se fosse um gabarito da prova e como eu corrijo toda essa prova. Mas especificamente, assim como a gente fez no intermediário, eu peço que você tente resolver por conta própria, do jeito que você sabe fazer, por mais que você erre. Depois, quando você vai ver a resolução do vídeo, você vai aprender aonde você errou e vai saber como que resolve a partir do momento desse erro. Essas duas aulas é fundamental para concretizar o seu conhecimento em Excel e se sentir seguro para qualquer prova de qualquer empresa e qualquer segurança que você tiver na atuação no mercado. Então, foco exatamente nesse exercício, nessas duas próximas aulas. Tente muito fazer sozinho, tá? Com base em tudo que você aprendeu do curso. Tente aplicar sozinho. Erre, não tem problema de errar, porque é errando que você vai especificamente aprender de verdade. Então, vamos lá, eu vou apresentar aqui para vocês todas as questões, como está estruturado esse teste. Normalmente é assim que é aplicado em empresas. Ele vai mostrar para você a planilha, vai explicar mais ou menos o que ele quer por cima, e aí você vai ter que colocar em prática sozinho, sem cola, sem nada. Você vai ter que olhar, pensar na sua cabeça e aplicar. Então, tente se preparar para essa prova. Depois você vê, faz a correção e depois refaz de novo. Se você ficar craque nessa prova, você vai ficar destemida a qualquer teste de qualquer empresa ou qualquer desafio que você tenha dentro do mercado de trabalho. Tá bom? Então vamos lá nas principais aulas deste curso. Então vamos lá. O que essa prova está pedindo? Aqui toda essa planilha foi separada em várias partes, tá? Aqui a gente está mostrando, começando aqui pelo exercícios avançados parte 1, tá? O título aqui em cima, você vai começar exatamente por essa, onde está descrita as primeiras perguntas. Depois a gente tem aqui a parte 2, tem mais perguntas para ser resolvida. A parte 3 tem uma questão a ser resolvida. Aqui nós temos a parte 4 e, por fim, a parte 5. Voltando para cá na parte 1, a gente tem questões das quais você vai ter que integrar tabelas das quais está aqui, juntamente com uma outra. Por exemplo, ele fala aqui sobre dados de estados e região. E aqui a gente tem uma tabela de cola apenas como referência de estados e regiões. Basicamente, é essa a estrutura de toda a prova. Vou passar aqui basicamente sobre cada pergunta que está sendo feita para que você possa fazer os exercícios. Vamos lá. Para a pergunta número 1, ele fala para completar a tabela abaixo para cada aluno. Preencha a coluna região com base com a base de dados de estados e regiões de cada loja. Então, basicamente, ele quer que você preencha toda essa coluna aqui,
tá? Com base na base de dados de estados e regiões. Então, você vai ter que fazer alguma coisa relacionada com essa base e jogar aqui, tá? Aí você vai ter que aplicar os seus conhecimentos aprendidos aí de Excel. Na B, você vai classificar a tabela pelos seguintes critérios. Você vai classificar ela por tipo de estabelecimento e depois por receita por último estabelecimento, tá? Então, tem dois critérios aqui de classificação, numa classificação básica não. Então, você tem que ver aí como é que você faz. Então, basicamente, são essas duas questões especificamente. Não vamos muito adentro a mais que isso nessa primeira parte, tá? Então, é apenas resolução da A e da B aqui para cada aluno. Indo aqui para o exercício 2, da parte 2, a gente vai ver aqui, complete a tabela abaixo conforme cada pergunta. Então, basicamente, como a gente viu lá no intermediário, tem cada pergunta aqui, a gente vai procurar colocar a fórmula de resposta. Por exemplo, qual é a receita total do estado de São Paulo? Então, a gente vai fazer aqui uma fórmula para vir aqui na tabela de dados para identificar qual é a receita total do estado de São Paulo. Então, aqui a gente tem a receita, né? E a gente tem que fazer a somatória para o estado de São Paulo e tudo mais, tá? E aí você usa os seus conhecimentos para atender o pedido da pergunta. E aí a gente tem as outras aqui. Qual é a receita total do estado da Bahia, do tipo de estabelecimento beleza? Então, a gente tem que somar a receita do estado da Bahia, que dentro do estado da Bahia, que seja do estabelecimento de beleza, tá? No caso aqui, temos aqui o tipo de estabelecimento que ele vai falar se ele é mercado, adega, então deve ter alguma coisa aí relacionada à beleza. Qual é a receita total dos estados de Minas Gerais do tipo de estabelecimento de mercado? A gente vai fazer a fórmula aqui para trazer. Quantos mercados existem na região sudeste? Então, você vai fazer aqui a avaliação para fazer a relação com a sudeste, tá? Então, vai olhar aqui também nessa base de dados. Qual é a receita total do estado do Nordeste? Qual é a receita total da região sudeste do tipo de estabelecimentos, bares e restaurantes? Então, você vai ter que fazer uma fórmula para chegar lá. Quantos estabelecimentos existem na região centro-oeste? Tá? Então, a gente vai fazer a fórmula para exibir exatamente isso. Na terceira aqui, ele fala para procurar a nossa tabela de dados solicitados abaixo. Então, busque o nome do estabelecimento que teve a maior receita abaixo. Então, você vai buscar o nome, né? No caso aqui, do estabelecimento que teve a maior receita, tá? E depois você vai mostrar aqui a receita dele, tá? Então, você tem que procurar, veja que você não tem nenhuma referência, a única referência é que seja a maior receita, tá? Então, você vai buscar o nome dele e o título. E para comprovação, a gente vai ter que vir aqui na base de dados e ver quem é o maior e ver se está válido a exibição aqui. Então, é uma fórmula de pesquisa da qual você aprendeu aí no curso, durante o curso. Busque o nome do estabelecimento que teve a menor receita. Então, basicamente igual a de cima, só que aí referente a menor. Busque o nome do estabelecimento que teve a quinta maior receita. Então, é um ranking, né? Você vai ter que ver quem foi o quinto maior e colocar o nome dele aqui. Então, basicamente, essas três são parecidas, né? Você vai procurar resolver aí rapidamente os três. Difícil é fazer um, depois os outros dois você conseguiu o melhor, você vai saber identificar também o menor e o quinto maior, tá? A quarta questão aqui é preencha toda a tabela abaixo conforme sua coluna vazia. Então, a gente tem que procurar fazer aqui, preencher a coluna vazia. Então, preencha toda a tabela abaixo conforme sua coluna vazia. Então, vamos preencher isso aqui. O que a gente vai preencher no caso, né? Cria Aqui a gente tem o estado da Paraíba e a gente tem que falar aqui o total de receita por estado. Então, a gente tem que fazer a soma de receita que teve cada estado e mostrar aqui tudo. Então, aqui já está a pergunta. Ele fala para preencher a tabela, a parte da vazia. E a parte da vazia tem que falar o quê? O total da receita por estado. Então, o estado da Paraíba teve um total de receita X, Paraná. E aí você vai fazer aqui a soma toda. E depois aqui a B, criar um gráfico de colunas. Então, ele pede gráfico de coluna para representar as receitas dos estados. Então, você vai criar um gráfico aqui de coluna para representar a receita dessas tabelas aqui, tá? Então, o estado do Bahia, tanto. Então, basicamente, é bastante pedido no mercado de trabalho para mostrar, assim, um gráfico de coluna, quem foi os melhores estados que
teve maior receita, tá? Então, você vai usar bastante no mercado de trabalho, então aprender a fazer isso é fundamental. Aqui na quinta, preencha toda a tabela abaixo conforme sua coluna vazia, tá? Então, aqui ele quer falar por região, né? Então, tem o norte, nordeste, centro-oeste e tal, e aí você vai fazer o total por região. Agora, aqui na opção B, cria um gráfico de pizza para a representação dessas receitas por região. Então, você vai aqui agora usar um gráfico de pizza para representar essa tabela. Aí ele vai ver qual que é a região que está tendo a maior receita. É uma visibilidade muito boa e muito utilizada no mercado de trabalho. Isso aqui você precisa saber de fato, por isso que cai bastante em testes. Na sexta aqui, preencha toda a tabela do lado, conforme a tabela vazia, mesma coisa, agora é por tipo de estabelecimento. Então, você vai fazer a somatória por tipo de estabelecimento e saber quem são os que teve cada um das suas receitas. E aí ele pede o gráfico de coluna para representar as receitas por tipo de estabelecimento. Então, você vai fazer um gráfico para representar essa tabela também. Veja que ele pede o gráfico, mas não pede design nenhum, então fica a seu critério. A ideia aqui é validar se a sua interpretação e exibição da informação está coerente, tá? Não é muito de designer nenhum. Então, essa foi a parte 2, bastante exercícios aí. Na lista de Excel da parte 3, aqui a gente já vai começar a trabalhar com tabela dinâmica, tá? Então, cria uma tabela dinâmica e um gráfico dinâmico abaixo demonstrando a quantidade de estabelecimento por região. Então, você vai procurar fazer a tabela dinâmica lá com base na nossa base de dados e trazer demonstrando assim a quantidade de estabelecimento por região, tá? Então, você procura tentar interpretar o que ele está dizendo aqui e criar a tabela dinâmica e o seu gráfico dinâmico. Parte 4 também é tabela dinâmica. Cria uma tabela dinâmica e o gráfico dinâmico abaixo demonstrando a receita total por cada estado. Então, você vai procurar trabalhar aqui receita total de cada estado, tá? Então, você representa aqui embaixo. Na lista de exercícios da parte 5, a gente vai criar uma tabela dinâmica conforme abaixo. Então, ele quer que demonstre a receita total de cada tipo de estabelecimento. Então, você vai demonstrar a receita total de cada estabelecimento. Lista cada estabelecimento que compõe o tipo de estabelecimento com representação de receita de cada mês. Então, tem quebras, tá? Então, tem um aqui para demonstrar o tipo de estabelecimento e a lista que compõe, né? A lista de cada estabelecimento que compõe o tipo, tá? Com a representação de receita. O que ele quer dizer aqui? Você vai mostrar a receita total, tipo, por exemplo, de bares, e aí embaixo de bares você tem que demonstrar qual é o estabelecimento, né? Cada estabelecimento que compõe esse tipo. Então, você vai mostrar a lista total de bares é esse, quem representa esses bares? O bar do João, o bar do sei que lá, aí cada estabelecimento que compõe esse tipo de estabelecimento completo, tá? Então, se você está somando todos os estabelecimentos bares, quem são esses bares? Você vai ter que exibir quem são esses bares logo abaixo, tá? E aí, por último, você vai formatar a coluna de soma de receita, né? Que você vai ter que mostrar a receita por valores contábeis, porque quando você faz a tabela dinâmica, ela fica sem formatação. Então, aqui é um exercício a mais para ver se você aprendeu a formatar isso, porque é muito importante e relevante na exibição do relatório, tá? Tabela dinâmica é um relatório, esse relatório tem que estar bem formatadinho, minimamente formatadinho. Então, é isso. Essa aqui já é mais complexa, você vai ter que fazer quebras, mas nada além do que você aprendeu durante todo esse curso do avançado. Então, se você está sem confiança, volta na aula lá por exemplo, de explicação de tabela dinâmica, procura entender melhor e aí depois você vem aqui e faz o teste com mais segurança, tá? Esse curso é isso, gente. Se você vê um desafio pela frente da qual não está seguro, a aula está aí para ser revista. Você vai rever a aula e vir aqui com mais segurança. E caso você tenha entrevistas nos dias seguintes, procure fazer isso, dá uma revisada no curso, dá uma olhada nas aulas antes de você enfrentar um desafio de um teste, tá? Basicamente é isso, essas são as 5 partes da lista de exercícios de nível avançado. Esse aqui é especificamente um simulado de teste de entrevistas em empresa. Se você trabalhar bem, corrigir, gabaritar exatamente esse exercício simulado, qualquer entrevista de emprego que você fizer
você vai tirar de letra? Nem sempre empresas chegam nesse detalhe, e às vezes eles exigem até menos que isso. Eu estou sendo bem rigoroso para que vocês rasguem, façam um teste gabaritando qualquer empresa, para mostrar e deixar bem claro da competência que vocês têm. Não é difícil, se você acompanhou todo o curso, não é difícil responder todas essas questões. Então é isso. É se sentir confiante, trabalhar com isso, você vai ver que vai ser como andar de carro, como andar de bicicleta, uma vez aprendeu, você fará sempre. E Excel, gente, é para a vida inteira. Todas as empresas precisam e ainda vão continuar precisando durante muito tempo, tá? Então, é uma ferramenta da qual é necessitada no mercado, precisa de gente qualificada para isso. Então, tá aí mais uma oportunidade para você fazer e refazer e ficar craque em Excel. Tá bom, pessoal? Boa sorte na prova, espero que vocês se deem bem. Caso não se dê bem, estude mais um pouquinho e tente fazer vocês mesmos por conta própria. Evite o gabarito o máximo que puder, tenta resolver por si só, quebra a cabeça, não tem problema. E depois também tem um gabarito para você tirar a confirmação. E lembre-se, qualquer dúvida, se você quiser tirar dúvida antes de olhar a aula de gabarito, fique à vontade, manda dúvidas aqui para mim, que eu vou estar disponível para responder aí em menos de 24 horas, no caso 40 horas, aí 48 horas no máximo eu vou estar respondendo para vocês. E aí você escreve, professor, eu quero fazer o gabarito, eu quero fazer a avaliação, e essa é uma pergunta para eu fazer a avaliação lá e eu não quero olhar o gabarito. Você pode me ajudar de uma forma indireta para que eu consiga resolver? Não tem problema, explica isso, eu vou lá e respondo as perguntas para vocês. Tá bom, pessoal? Boa sorte, boa avaliação para vocês e vamos lá. Tchau, tchau. Nos vemos na próxima aula.